Oi, gente! Hoje eu quero bater um papo com vocês, como se fosse uma conversa entre amigas mesmo, sabe? É literalmente um desabafo. Eu sei que muitas de vocês vivem essa rotina intensa de ser mãe, ser esposa, cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar do marido, fazer comida, lavar roupa, levar os filhos ao médico, levar na escola e na reunião da escola. E no meio de tudo isso, a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. Na verdade, acho que às vezes a gente nem lembra de cuidar da gente, né? Tanta coisa pra fazer. Oi, gente, eu sou a Dani Amorim, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui, compartilha e comenta também o que você tá achando dos vídeos, o que você tá achando do canal, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês no canal. Comentem aqui embaixo, troquem ideias comigo. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Vai se inscrevendo aí que eu vou pegar o meu chazinho e já volto pra conversar com vocês. Chazinho de erva cidreira, eu amo, ainda mais nesse tempo assim nubladinho. Então vamos lá, prosear um pouquinho. Recentemente eu tomei a decisão de largar o meu emprego. Eu sou técnica de enfermagem, trabalhava à noite no hospital. Não foi uma decisão fácil. Eu já estava muito exausta física e emocionalmente, mas muito exausta mesmo. Eu estava tentando dar conta de tudo. E eu estava, a cada dia, a cada plantão que se passava, eu ficava mais esgotada ainda. Eu chegava em casa destruída, com muita dor nas pernas, dor nas costas. Tinha que dar conta da casa, dar conta das meninas, principalmente o período que elas ainda estavam de férias escolar. Então era muito puxado. Não estava conseguindo me adaptar àquela rotina de trabalhar à noite e ainda ter a minha demanda da casa. Eu optei por trabalhar à noite porque eu achei que seria melhor para as meninas, para cuidar das meninas, porque eu e meu marido a gente não tem uma rede de apoio, então é eu e ele para cuidar das meninas. E os dois precisam trabalhar. Se a gente quer construir alguma coisa, os dois têm que se ajudar, né? Hoje em dia não é fácil as coisas assim como era antigamente, como as pessoas ainda tentam romantizar agora, né? A mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos. Acho que muitas pessoas ainda pensam dessa forma e realmente é maravilhoso você poder dedicar um tempo para você cuidar só da sua família, da sua casa, cuidar do crescimento dos seus filhos. Mas na nossa realidade é muito difícil hoje, né? Na maioria das casas, o homem e a mulher precisam trabalhar para que eles consigam conquistar alguma coisa, para que eles consigam sair do aluguel. Então é necessário que a renda dos dois complementem para que as coisas deem certo. E pensando nisso, como a gente estava com muita dificuldade de achar alguém para cuidar das meninas, eu optei por arrumar um emprego à noite. Eu fui trabalhar em um hospital à noite. Eu comecei a passar muito mal. No primeiro mês eu não conseguia dormir. Eu chegava em casa e eu não conseguia dormir. Virava pro lado, virava pro outro e nada de conseguir dormir. E aí eu passava o dia com muita dor de cabeça, ânsia de vômito, minha pressão ia lá em cima e eu ficava muito mal. Eu conseguia, nesse dia que eu chegava do trabalho, nessa noite eu conseguia dormir, e aí no dia seguinte, quando meu corpo começava a ficar melhor, à tarde já era o horário de eu sair para trabalhar de novo. Então eu ficava nesse ciclo e com aquela sensação que eu estava trabalhando todos os dias. Gente, começou uma chuva aqui, mais uma chuva. Então se vocês perceberem, notarem, não sei se vai sair muito barulho da chuva no vídeo, mas se tiver barulho já sabe que é a chuva, né? E aí quando eu consegui começar a dormir, eu chegava, eu dava café da manhã para as minhas filhas, elas ainda estavam de férias, né? E aí eu conseguia dormir 2 horas, mas eu acordava sozinha, parecia que meu corpo já sabia. Eu conseguia dormir 2 horas, e aí dava as 2 horas de sono, meu corpo despertava. E aí eu acordava com a cabeça pesada, sabe? Horrível, horrível. Com muita dor de cabeça e eu ficava o restante do dia assim, bem ruim. E aí eu lembro de um dia que eu precisava cozinhar feijão. Eu coloquei água para ferver, o feijão já tava lá de molho.
beleza, coloquei a tampa da panela e deixei ela cozinhando. E nada de eu sentir cheiro de feijão. Gente, quando eu fui ver, eu tinha fechado a panela sem colocar o feijão. E eu falei assim, nossa, tô ficando louca já. E quando eu falo de sobrecarregada, não só com a rotina do trabalho, de cuidar da casa, eu tava sobrecarregada com, acho que, com tudo ao meu redor. Porque mesmo eu sendo casada, não sei se pode ser que algumas pessoas passem por isso também, vão se identificar com o que eu vou falar agora. Mas eu tinha que dar conta literalmente de tudo, sabe? O vencimento das contas da casa. Se eu não lembrasse do vencimento, as contas venciam. Meu marido não lembrava. Se algum problema no carro, tem que levar o carro no mecânico, eu que tinha que levar o carro, eu que tinha que resolver. A compra do mês, se eu não falasse, ó, hoje é dia de fazer a compra do mês, tipo, ficava comprando coisas picado no mercado, sabe? Consulta das meninas, se eu não lembrasse, ó, hoje é dia de dar vacina nas crianças, hoje é dia de marcar consulta, preciso marcar uma consulta para ver a alergia da Melissa, enfim. Se eu não lembrasse dessas coisas, elas passavam assim, porque meu marido só estava focado no trabalho dele, né? Ele sempre trabalhou, antes de eu trabalhar à noite, eu trabalhava de dia 12 por 36, um dia sim, um dia não. E ele trabalhava de segunda a sábado, então a rotina dele era bem corrida, né? E ele entrava às 11 no trabalho, então na parte da manhã assim, ele ainda tinha tempo para fazer alguma coisa, mas ele focava muito nas coisas que ele precisava fazer. E além de eu dar conta dessas coisas, eu também ajudava no trabalho dele. Por exemplo, quando eu estava no meu dia de folga, eu corria, limpava a casa, fazia as coisas, e ele precisava fazer alguma apresentação, dar algum treinamento, eu ajudava ele montando slides, porque eu sempre fiz essas coisas, sempre mexi com essas coisas. E assim, às vezes não é nem culpa da outra pessoa. É porque a gente acaba, sem perceber, a gente acaba abraçando tudo, a gente acaba tomando a frente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. Então, assim, eu quero pegar, ir lá e fazer, eu quero ver as coisas acontecer. Eu não consigo ficar parada esperando pra ver o dia que alguma coisa vai mudar, sabe? E é nisso que eu acabei me afundando, que eu acabei me prejudicando. E foi aí que eu percebi que eu ultrapassei todos os meus limites. E por mais que a gente queira dar conta de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo não é saudável. Chega uma hora que o seu corpo ele vai cansar. Se você não parar e se der conta que você precisa descansar, que não só fisicamente, mas mentalmente, chega uma hora que o seu corpo vai parar por si só, sabe? A gente precisa aprender a respeitar os nossos limites. E às vezes é necessário a gente parar pra gente poder continuar. E eu literalmente entendi que não adianta eu querer dar conta de tudo, cuidar de todo mundo, se eu não me cuidar primeiro. Porque eu cheguei num ponto que eu não tava nem raciocinando direito mais. Como que eu ia conseguir continuar cuidando das minhas filhas? Como que eu ia continuar dando conta das minhas coisas? Nisso tudo, eu comecei a ter crise de ansiedade, coisas que eu via os pacientes no hospital chegando, principalmente na rede pública, eu via o paciente chegando com crise de ansiedade e eu não achava, nunca achei que isso iria acontecer comigo. E eu comecei a ter picos de ansiedade, coisas que eu não estava percebendo, ficar, sabe, a perna, batendo a perna assim, você tá parada fazendo alguma coisa, a perna não para, ou então sentindo a mão tremer, sabe, o braço tremer. E foram coisas que as pessoas ao meu redor estavam notando e eu não notei. E aí o meu marido percebeu, ele viu como que eu estava e a gente sentou, conversou, ele falou assim, olha, eu tô vendo que você não tá bem, não tem como você continuar desse jeito. Vamos parar um pouco, para você se cuidar, sai do seu serviço. É difícil, né? É uma decisão difícil, porque a gente sabe os nossos compromissos que a gente tem, a gente sabe os planos que a gente tem, o que a gente quer fazer, o que a gente quer conquistar, como que é o nosso dia a dia, o que a gente já está acostumado a fazer. Então, para mim, foi uma decisão difícil, eu ainda relutei um mês mais ou menos para eu
tomar a decisão de pedir as contas, sabe? De sair do hospital. E nisso a gente tem que se readequar. Eu precisei dar uma pausa em algumas metas que eu tinha, metas que era para nossa família. A gente precisou mudar um pouco o nosso estilo de vida, reduzir algumas coisas, por exemplo, pegar e sair, levar as meninas para sair todo final de semana, mudar os locais que a gente sai. E quando a gente tem planos, a gente tem coisas a fazer, a gente precisa repensar e mudar a estratégia para a gente conseguir alcançar. Então hoje a minha prioridade é cuidar de mim, tentar emagrecer. Eu preciso muito emagrecer e não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Eu preciso eliminar 40 quilos, é o primeiro passo para eu me cuidar, para eu ficar bem, para eu dar exemplo para as minhas filhas, para eu cuidar da minha saúde, para eu não chegar a desenvolver uma diabetes, para eu não continuar hipertensa. E a cada dia a gente vai fazendo um pouquinho. Não é fácil a gente seguir uma dieta, não é fácil a gente ter tudo que a gente precisa para montar o nosso cardápio, montar a nossa dieta, mas a gente vai tentando com o que a gente tem, com as coisas que a gente tem no dia a dia, vai reduzindo coisas que a gente sabe que a gente não pode comer. Então, eu preciso me adequar, eu precisei parar para repensar tudo que eu estava fazendo, para repensar para onde eu estava seguindo, aonde eu ia parar se eu continuasse daquele jeito. Hoje eu tento cuidar mais da minha alimentação. Eu voltei a gravar vídeos aqui pro canal porque eu comecei o ano passado, eu sempre amei gravar vídeos, editar vídeos, sempre amei mexer com edição. E aí em abril, acho que em março, em abril do ano passado eu comecei a postar, só que aí eu comecei a trabalhar em hospital, então minha rotina ficou muito corrida e eu parei de postar. E aí esse tempo agora que eu pedi demissão, eu parei e falei, vou voltar a gravar, vou voltar a interagir com as pessoas lá do canal, com o pessoal lá do canal, vou mostrar um pouco da minha rotina, principalmente da parte de emagrecimento, que é o que pega muito, né? Então são essas coisas que eu estou olhando para esses pontos que eu preciso melhorar, que eu preciso me dedicar, que é o emagrecimento. Eu preciso tanto pela minha saúde, pela minha autoestima. Para vocês terem ideia, eu fiquei quase um ano trabalhando durante o dia. Eu precisava muito, uma coisa que mexe muito com a minha autoestima, um dente que eu perdi por conta de algumas alterações que eu tive na gravidez. Então, eu queria muito parar, fazer a cirurgia do implante, colocar meu dente. Só que eu morria de medo de não ficar na unidade que eu estava, se eu entregasse algum atestado, porque querendo ou não é uma cirurgia, eu não ia poder ficar baixando a cabeça, pegando peso, e na enfermagem não tem muito o que fazer, né? A gente precisa fazer essas coisas. E como eu tinha entrado na campanha da dengue na época, eu era um contrato temporário, pode ser que eu fosse efetiva ou não. E aí já tinha passado aquele tempo de experiência de 3 meses, já tinha passado o tempo que as tendas iriam acabar e eu ainda estava lá naquela unidade. Porém, a qualquer momento o contrato ele poderia ser encerrado, porque ele foi prorrogando, como poderiam me mandar para outra unidade. Só que eu queria muito ficar naquela unidade, porque era 10 minutos da minha casa andando. E o salário era bom para mim, pro período que eu trabalhava, para mim tava ótimo. E eu não parei, não dei atestado e não coloquei esse dente. Eu focava mais nas coisas de casa mesmo, gente. E pra vocês terem ideia, nem manicure, eu ia não ia na manicure depois de 6, 7 meses que eu tava trabalhando, que eu parei pra fazer uma progressiva no meu cabelo. Que eu parei assim, sabe, pra olhar pra mim. Eu tive que parar de fato pra me cuidar, porque eu estava num esgotamento mental muito grande. É que eu vejo como são importantes esses detalhes, né? Parar pra você ir numa manicure fazer uma unha, ou você fazer em casa mesmo, cuidar do seu cabelo, cuidar um pouco de mim. É importante, é muito importante. Então tudo isso exige escolhas, sabe? Eu sou muito grata a Deus porque eu pude parar. Tem tanta gente por aí que não pode parar, que só para quando o corpo padece mesmo, quando não consegue nem levantar para trabalhar. Só consegue parar por esse motivo, ou quando o médico atesta 1 ou 2 dias e depois a pessoa tem que voltar com a cara e a coragem, com as forças que tem, né? Porque tem uma casa para sustentar, uma família para sustentar. Graças a Deus, eu pude parar esse período. E o que tá me ajudando bastante é definir daqui para frente o que eu quero fazer, o que eu posso fazer dentro dos meus limites.
ficou muito mais fácil quando eu defini uma meta e eu entendi o que é minha prioridade. E aí depois de tudo isso fica mais fácil, depois, né, que acontece essas coisas, fica muito mais fácil você dizer não pro que tá te fazendo mal, pro que tá te consumindo. E o que tem me ajudado bastante, né, nesse tempo assim que eu tô em casa, que eu consigo me dedicar mais a cuidar da minha casa, dando uma atenção melhor para minhas filhas, para a questão da escola, estudo. Eu sei que mesmo em casa, às vezes parece que a gente trabalha mais do que trabalhando fora, né? O trabalho de casa, ele nunca acaba. Mas eu não estou tão sobrecarregada, não estou tão exausta como eu estava antes, né? E o que me ajuda bastante é fazer alguma pausa durante o dia, tentar ler a Bíblia, ler um livro, ler alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa que acalme minha mente, parar, tomar no momento que as meninas estão na escola, parar um pouco, tomar um banho, cuidar um pouco de mim, sabe? Conseguir parar para definir as minhas metas a curto, médio e longo prazo, metas que são alcançáveis, metas que não são absurdas, que eu não vou precisar me matar para conseguir, que parar para entender um pouco que nem tudo é no nosso tempo, né? A maioria das coisas é no tempo de Deus, é conforme Deus define para nossa vida, né? Não adianta a gente querer forçar que as coisas aconteçam assim e a gente acabar se matando por isso. Outra coisa que me ajudou bastante também foi ter iniciado a terapia, começar a passar na psicóloga, entender o que de fato estava acontecendo com a minha vida, quais eram as decisões que eu estava tomando para minha vida, né? Nessa terapia foi que eu compreendi que eu tenho ansiedade, que minha ansiedade estava lá em cima, assim, a mil, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você não tem a oportunidade, se agora você não tem a opção de passar com uma psicóloga, né, de pagar uma psicóloga, às vezes na rede pública demora um pouco para conseguir também. Conversar também ajuda muito, sabe? Você ter uma pessoa de confiança com quem você possa conversar ajuda demais. Você colocar para fora tudo aquilo que você tá sentindo, tudo aquilo que você tá passando. Só de você ter alguém que te ouça, alguém que te escute, vai ajudar bastante. Então, se você tá passando por isso, se você se sente dessa forma, comenta aqui, conversa comigo. Tenho certeza que muitas pessoas estão passando por isso também. E eu quero que, pelo menos aqui nesse vídeo ou em qualquer outro que você queira comentar, queira falar alguma coisa, pode colocar aqui, eu respondo, porque eu sei que não é fácil passar por isso. Um outro ponto muito importante também é você não se comparar com outras pessoas. Por exemplo, eu conheci pessoas no meu local de trabalho, pessoas que trabalham em 2 empregos, 12 horas, dá conta de casa, dá conta de tudo e parece que elas estão lá no maior pique, sabe? Então, a vida das pessoas são diferentes, a rotina delas é totalmente diferente, a gente não pode igualar, né? Não pode igualar a nossa realidade, comparar a nossa realidade com a realidade dos outros. A gente tem que viver a nossa realidade, viver dentro dos nossos limites e não se matar para parecer com os outros, para ter as mesmas coisas que os outros têm, porque é como eu disse, cada coisa tem o seu momento para chegar. Deus prepara o momento certo para tudo, Ele quer te dar o melhor, Ele não quer te dar o mais ou menos. Então a gente tem que aguardar o melhor de Deus, né? A gente não pode ficar parado também, mas a gente tem que manter a balança, tentar manter a balança equilibrada. A gente não pode se matar e ao mesmo tempo a gente não pode ficar parado. A gente tem que caminhar em direção ao que a gente quer. E lembrar todos os dias que você está fazendo o seu melhor, né? É o que tem me ajudado bastante. Eu vou fazer minha oração e eu penso, meu Deus, gratidão, muito obrigada, porque hoje eu fiz o meu melhor. Amanhã o Senhor abençoe o meu dia novamente, para que eu continue fazendo o melhor, para que eu caminhe na direção que o Senhor quer. Vai fazer 2 meses que eu pedi demissão. Eu sinto que eu já estou preparada para voltar a trabalhar, porém eu defini metas, sabe? Eu sei que eu preciso arrumar um emprego que não vai me consumir tanto e que ao mesmo tempo eu vá conseguir pelo menos dar conta da rotina com as minhas filhas, de ter tempo com elas. Então eu não vou mais me matar trabalhando num serviço à noite, porque eu já vi que o meu corpo ele não se adapta com isso. Tem muita gente que se adapta assim, muito fácil, tem outras pessoas que não, e tá tudo bem. Então, eu preciso arrumar um emprego que seja, pelo menos meio período, nem que seja 6x1, porque é a realidade, nossa realidade, né, da área da saúde. Mas um emprego que eu trabalhe meio período,
que eu consiga dar conta das minhas filhas, que eu consiga levar elas para as atividades que elas precisam fazer, buscar na escola, que eu consiga continuar gravando vídeos aqui pro YouTube, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então é isso, gente. Foi mais um desabafo esse vídeo. Se você esteja passando por isso, se você queira conversar sobre isso, você coloque aqui nos comentários. Se você está se sentindo sobrecarregada também, saiba que você não está sozinha, não mesmo. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente só precisa respeitar o nosso tempo, respeitar os nossos limites, acreditar no nosso processo e no nosso potencial principalmente. Comenta aqui se esse vídeo fez sentido para você, se você sabe de alguma pessoa que está precisando ter esse bate-papo, encaminha para essa pessoa também, compartilha e a gente vai conversando aqui pelos comentários, porque se tem uma coisa que a gente precisa é se apoiar. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Ah, e me conta aqui se vocês estão gostando do conteúdo do canal, o que vocês estão achando, o que pode melhorar e o que eu posso trazer nos próximos vídeos também. Beijo, tchau!